Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez nós vamos voltar à série da live do episódio Dá pra Conciliar. E nesse tema nós vamos falar um pouco sobre como conciliar a vida saudável no seu dia a dia, sem grandes restrições, sem grandes sacrifícios. Essas lives nós vamos poder aprofundar um pouco mais sobre os temas que a gente quer falar e poder refletir um pouco, debater um pouco mais. Então vão chegando. Eu sou a Tainá Mansur, eu sou nutricionista e eu ajudo as pessoas a transformarem sua alimentação de forma simples para conseguir recuperar corpo e mente saudáveis. E o tema de hoje é como melhorar a alimentação sem deixar de comer o que você gosta. Porque qual que é a importância desse tema, né? Oi, Andressa, tudo bem? Qual que é a importância desse tema? Hoje em dia, a mídia, principalmente a internet, né, as redes sociais, o que é pregado por aí, ela tenta nos vender que a alimentação saudável, para você ter um estilo de vida saudável, você precisa ter uma alimentação 100% perfeita, né? Tem que ser orgânica, tem que ser vegana, low carb, low fat, não pode isso, não pode aquilo. Alimentos X e Y são vilões hoje, mas amanhã talvez ele já seja um mocinho. Talvez amanhã ele seja vendido como um alimento milagroso, né? E aí o que acontece nessas situações? A gente desanima, porque a gente pensa que se não fizer 100% tudo direitinho, maravilhoso, nunca vai estar bom o suficiente. Se a gente não mudar totalmente a nossa rotina e vida inteira, nós não vamos ter resultado. E aí não dá vontade nem de começar, né? Por isso, nas consultas, chega muita gente desanimada às vezes, quando passa pela primeira vez, falando que já tentou, já testou todos os tipos de dieta possível e que nada funcionou. Oi, Carlos, seja bem-vindo. O que acontece quando essas pessoas tentam vários tipos de dieta, né? Acontece que elas ficam com a autoestima baixa depois de tentarem várias dietas que não saíram como elas planejavam, de várias tentativas frustradas. Ela pensa que não tem força de vontade o suficiente, mas é isso que as dietas radicais, elas te fazem pensar, né? Até o equilíbrio que começou a ser difundido por aí, muitas vezes ele pode ser um radicalismo disfarçado de equilíbrio, né? Nem sempre é realmente o equilíbrio que a gente prega, que é você conseguir manter a sua rotina e os seus prazeres sem deixar de ter uma vida saudável. Vida saudável de verdade. Nada que é extremo é considerado saudável. Essa é a minha forma de pensar. Porque eu tenho visto, principalmente também no mundo fitness, por aí, no mundo da nutrição, eu tenho visto as pessoas muito extremistas, né? Ou é 8 ou é 80. Ou você tem que ser 100% saudável, alimentação orgânica, vegana, nada pode. Ou você não é saudável, ou você vai para o outro extremo. Você acaba tendo que voltar para os hábitos que você tinha antes, muitas vezes relacionados a fast food, a industrializados, coisas que não são saudáveis, né? Então, qual que é o nosso maior propósito? Qual que é o nosso maior objetivo? O que eu tento pregar na minha linha de trabalho? É o caminho do meio. Você, para ser saudável, você não precisa ter 100% que abandonar a sua rotina, largar tudo que você gosta de comer para virar uma pessoa saudável. Você pode sim manter os dois, né? Você pode ser uma pessoa saudável e tomar sua cervejinha no fim de semana. Você pode comer um hambúrguer, uma pizza, e não precisa ser no fim de semana. Se tá a fim de pedir isso numa segunda-feira, você pode pedir, contanto que isso não seja uma rotina, que isso não seja a maior parte da sua alimentação, né? Isso é ser saudável. Isso é uma alimentação saudável que se sustenta. E aí, o que significa, então, afinal, melhorar a alimentação, né? Sem deixar de comer o que você gosta? Para mim, uma alimentação saudável que se sustenta para a vida inteira, diferente aí de um projeto verão qualquer que você possa fazer na vida, precisa incluir a sua vida social, os seus prazeres e tudo o que você preza. A diferença é que hoje, se você só gosta de comer coisas que não são saudáveis, nós aprendemos a ir transformando isso, né? Nós aprendemos a ir criando novos hábitos. E aí que tá a chave, aí que tá a diferença. Você pode mudar os seus hábitos, você pode sim ir evoluindo passinho por passinho, mas você não precisa ser 100% radical, igual muitas vezes as dietas das revistas pregam, né?
Igual muitas vezes acontece, que a dieta disso, dieta daquilo, é tudo muito restritivo, você não pode comer quase nada, e aí você tenta, normalmente o que acontece quando chega um paciente que passa por alguma dieta dessa forma, né? Ele tenta, consegue por um tempo ter resultados, às vezes resultados rápidos, né? Que é isso que tentam vender, mas isso nunca, repito, nunca se sustenta, porque esse tipo de dieta, isso estraga o nosso metabolismo, isso causa mais danos do que benefícios, danos físicos, danos psicológicos, danos emocionais, e aí é muito mais difícil depois a gente engatar numa rotina saudável, né, numa vida saudável, depois de ter passado por uma dieta radical como essa. Então a chave é a gente fazer a mudança aos poucos, mas conseguir sustentar isso, conseguir ter constância. Porque você se imagina daqui a 5 anos, você conseguiria, nos próximos 5 anos, manter uma alimentação onde você está proibido de comer qualquer coisa que tenha açúcar, farinha, de tomar qualquer coisa de álcool, se você gosta de beber hoje em dia, você está proibido de tomar isso tudo, de comer isso tudo. Você acha que você vai conseguir sustentar isso tudo? É muito difícil, é quase impossível. Nós somos seres sociais e comida também é afeto, então a gente não pode proibir as coisas. Sem falar que quando a gente proíbe alguma coisa, o nosso cérebro muitas vezes imediatamente já tem vontade de fazer isso daí, né? Às vezes, por exemplo, a gente não gosta de pão. Aí a gente vê na internet que o pão é proibido, que o pão causa malefícios X e X e X, né? Como saiu a polêmica por aí do pão recentemente. E aí o que acontece? Às vezes a gente vê o pão ali e fica não pode, não pode, não pode e dá vontade de comer. Então aí é que pode causar o descontrole, né? Quando você come uma coisa pensando que é proibido, muitas vezes você vai comer aquilo compulsivamente, você tá se sentindo culpado. Então você vai comer aquilo desesperadamente. E aí que acontece os episódios de compulsão. Aí que acontecem exageros e todas essas coisas relacionadas, né? Então, pra gente conseguir sustentar, a gente precisa fazer as mudanças aos poucos e entender que nenhum alimento é proibido. A menos que você tenha alguma alergia muito séria, algum caso, alguma doença muito séria que você realmente vai ficar muito mal com um pouco, de uma quantidade pequena de algum alimento específico. Se não for esse o seu caso, nenhum alimento é proibido. Você só tem que saber encaixar isso com moderação, criar novos hábitos. Então, para isso acontecer, para essa mudança de hábito acontecer, isso tem que ser gradual. Essa mudança tem que acontecer gradualmente. Eu sempre reforço com os pacientes. A gente não muda de um dia para o outro hábitos que estão com a gente a vida toda. Então, se a vida toda você foi acostumado a comer muito doce, a comer fast food, a não comer nenhum tipo de legume, fruta e tudo mais, por exemplo, você não vai sair da consulta, ou então você decidiu mudar, você não vai terminar comendo vegetal e fruta o dia inteiro e abandonando tudo de industrializado que tem por aí. Se você não bebe água nunca, se você bebe meio litro de água por dia há muitos anos, não é de um dia para o outro que você vai conseguir beber os 2 litros ou mais. Não é assim. A gente vai fazendo metas graduais. Como eu sempre tento reforçar aqui, porque é assim que a gente consegue sustentar a mudança de hábitos, né? Então, antes de você pensar numa mudança de estilo de vida, no que você pretende cortar, no que você precisa cortar, a gente precisa pensar no que você precisa adicionar na sua rotina, né? Por que isso é importante? Quando a gente começa a adicionar coisas saudáveis que não faziam parte da nossa alimentação antes, começa a sobrar menos espaço para as coisas não saudáveis. Ou seja, antes você não comia vegetal no prato. O seu prato, vamos supor, era um bife empanado, e aí tinha o arroz e feijão ali, mas tinha farofa com batata frita e só. E aí eu falo pra você começar a ir botando vegetais aos poucos. E aos poucos o objetivo é encher o prato de vegetais. Essa é a meta final. Mas aos poucos vamos começar andando devagar, né? Vamos começar andando pra depois correr. Vamos começar com uma porção de vegetal no almoço e uma no jantar. Quando você começa a comer vegetal, fruta e tudo mais, vai sobrando menos espaço para aquela batata frita, ou dependendo, se você comia em quantidades enormes, vai sobrando menos espaço, vai começar a diminuir a porção. Por quê? Porque você está colocando coisas saudáveis que antes não faziam parte da sua alimentação. Então isso tudo é muito importante. A gente pensar em adicionar antes de pensar em excluir.
Porque quando a gente adiciona, a gente vai diminuindo aos poucos, naturalmente, né? Sem fazer grandes esforços. Então, a gente tem que adicionar esse tipo de coisa na rotina. E outra coisa que eu reforço muito com os pacientes também é a variedade da alimentação, né? Sem essa de quando pensar em vegetais, você ficar só no alface e tomate. Ou então pensar na fruta, é muito comum isso. Ah, eu como fruta, mas o que você come? Eu como banana. E a pessoa só come banana. Ok, melhor que nada. Mas a gente tem que começar a pensar em variedade, para que você não tenha excesso nem deficiência de nenhum nutriente. Se você está comendo só o mesmo nutriente em excesso, também não vai ser legal, mas variar os alimentos é a maior chance disso não acontecer, né? Também tem o maior risco de você ter deficiência de alguma coisa, porque cada alimento vai ter um nutriente, um grupo de nutrientes mais concentrado, né? Então, quando a gente aumenta a gama de alimentos, a gente sai da monotonia alimentar. E assim também vai ficar muito mais prazeroso de você comer no dia a dia, né? Você não vai enjoar também. E é mais fácil de se alimentar em qualquer situação que você tiver. Então, uma das chaves também é perder a monotonia alimentar. Sai explorando tudo que você tiver ali de possibilidade, de vegetais, de fruta. A natureza ela é muito abundante, ela nos proporciona, o nosso país ele é rico em uma diversidade muito grande de frutas e vegetais. Então a gente tem que aproveitar o melhor que isso pode acontecer, o melhor que o nosso país tem para nos oferecer, né? Então, nesse processo de reeducação alimentar, eu sempre falo com os pacientes, você pode descobrir muitos vegetais ou frutas que você não sabia que você gostava e eles fazem parte da sua rotina. Assim, o processo de reeducação alimentar é muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito mais natural, sem grandes radicalismos, sem grandes sacrifícios, porque não é para ser assim. Não é para você ter que passar a indústria do foco, força e fé, da indústria fitness, eles pregam que a gente tem que fazer grandes sacrifícios para mudar e tudo mais. Eu já acho que tem que ser de forma leve. Tudo bem, a gente tem que fazer alguns sacrifícios sim para sair da zona de conforto, né? E conseguir mudar, mas nada de forma extremamente sacrificante. Sim, de forma prazerosa, que você fique motivado e se mantenha motivado também. Então, o que eu faço nas consultas? Eu sempre ofereço uma lista grande de substituição e receitas diferentes também com frutas, com vegetais, para que as pessoas, os pacientes, possam provar e testar várias formas de se alimentar também. Por exemplo, couve-flor pode se disfarçar de arroz, abobrinha e cenoura podem virar macarrão, e tem vários jeitos de inovar, além do cozido com água e sal, né? Mas lembrando que você não precisa excluir arroz e macarrão da sua alimentação por causa disso. É só formas diferentes para você se alimentar. E meio que, vamos dizer assim, se você não está acostumado a comer vegetal e acha sem graça, você já tem um certo bloqueio só de pensar que está comendo vegetal, você vai estar ali enganando o seu cérebro, né? Muitas vezes, vou usar o exemplo da minha irmã, por exemplo, que hoje em dia, recentemente, ela mudou os hábitos dela, mas até pouco tempo atrás era muito difícil fazer ela comer vegetais. E aí, por exemplo, testou macarrão de abobrinha, misturado ali com um molho de tomate natural, um queijo ralado por cima e um franguinho desfiado. Ela gostou, e aí foi uma forma de incluir um dos vegetais ali. Porque todas as outras formas, principalmente cozido, pra mim, na minha opinião, é uma das mais sem graças. Eu até como, mas eu não vejo tanta graça. E olha que eu como praticamente todos os vegetais. Eu não tenho muita frescura para comer hoje em dia. Antigamente eu tinha. Hoje em dia eu já adaptei meu paladar. Mas ainda não é uma das minhas formas preferidas. Mas imagina quando você está começando, quando você tem uma grande resistência para comer vegetais. Igual eu era 10 anos atrás, mais ou menos. Eu não gostava de comer muitos vegetais, eu fui me forçando. Mas se você começa tentando do jeito mais sem graça possível, você vai achar que realmente, nossa, comer vegetal é horrível, é um esforço. Eu só queria um hot dog na minha vida. E aí depois que você aprende a fazer isso de forma prazerosa, você muda os hábitos, muda os seus sabores, muda o seu paladar e as suas vontades também. O seu corpo vai pedir, naturalmente, esse tipo de alimento. Mas até aí a gente realmente precisa fazer esse processo. Quando a gente está em processo de reeducação alimentar e educando o nosso cérebro, né, para ir pedindo esses alimentos naturalmente. Então, recentemente, uns meses atrás, eu recebi um paciente que não comia nenhum vegetal na primeira consulta. Isso é bem comum, até mais comum do que vocês pensam. É aquele clássico paladar infantil, quando a pessoa só gosta de comer industrializados, doces. Paladar infantil a gente fala porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas crianças
com a alimentação, com a maior parte delas industrializadas, né? Então isso é o que a gente chama de paladar infantil. A pessoa não educou o paladar, não amadureceu o paladar para gostar dos alimentos com um sabor mais natural, né? Sem aquela quantidade toda de adicionais hiperpalatáveis que viciam o cérebro, né? E aditivos e tudo que faz mal para a saúde. Então quando eu recebo um caso nesse caso, o paciente falou que as poucas vezes que ele experimentou vegetais, ele achou muito sem graça. Normalmente foi cozido com água e sal. Mas que quando ele experimentou, ele não gostou muito, então ele acabou não colocando mais. E aí, eu coloquei a meta na consulta. Normalmente, quando tem necessidade, eu sempre boto metas junto com o paciente. Eu já falei aqui, já fiz até uma live sobre a importância das metas, né? Metas mantêm a gente motivado, consegue dar um direcionamento de onde a gente quer chegar. E ter consciência de onde a gente quer chegar é o primeiro passo para realmente mudar alguma coisa. Então, a gente colocou a meta de que ele tentaria colocar pelo menos uma porção no almoço e uma porção no jantar. Então, como as metas são graduais, né, a gente não começa isso direto, como eu falei aqui na parte também de evitar monotonia alimentar na alimentação, cada semana eu sugeri que ele experimentasse pelo menos 3 itens daquela grande lista de substituição dos vegetais que eu ofereço nas consultas. E eu também, nesse processo, eu passei receitas muito interessantes para que ele fosse testar maneiras mais saborosas. Uma coisa que eu reforço não gostou de um vegetal de um modo, não desiste, não fala, eu não gosto disso porque eu já experimentei e não gostei. Tenta de outra forma. Então, eu provei a abobrinha assada. Eu já falei que a cozida, muitas vezes você pode gostar, mas você pode não gostar também. Então, vamos falar, eu tentei assada, não gostei também. Beleza, vamos tentar grelhada, vamos tentar uma receita de macarrão de abobrinha, de lasanha de abobrinha, chips de abobrinha. Tem vários tipos diferentes, várias coisas que você pode fazer, né? Eu tentei couve-flor no vapor, não gostei. Beleza, vamos fazer aqui um escondidinho de frango com couve-flor. O arroz de couve-flor, como eu falei. Creme de chuchu, de abóbora, com couve-flor também. Mistura com outros vegetais. Tem muitas formas de fazer. Você não precisa testar todas, mas eu sugiro que você teste pelo menos aí umas 2 ou 3 formas diferentes. Até você falar que realmente você não gostou de um vegetal, de um alimento específico. Se ele tiver várias formas de preparar, né? Então, nesse meio tempo, eu passei várias formas, sugeri que ele experimentasse de vários tipos diferentes. E aí, na consulta seguinte, um mês depois, ele voltou com resultados que eu fiquei muito, muito mais feliz do que ficaria se fossem só resultados estéticos, né? Eu sempre reforço que a estética, ela é uma consequência da melhora dos hábitos, da melhora da reeducação alimentar, da melhora da qualidade de vida, e o corpo, ele vai refletir nisso, né? O corpo, você vai conseguir, sim, os seus resultados estéticos, mas isso nunca pode ser o seu objetivo número 1. E aí, o que aconteceu? Além dos resultados estéticos, ele chegou falando que ele melhorou muito, que ele comeu coisas que desde criança ele nunca se imaginou comendo, fazendo dessa forma. E isso é um dos feedbacks mais gratificantes assim que eu tenho, porque realmente esse paciente nas próximas consultas, ele manteve esses hábitos, né? Então ele criou novos hábitos ali que vão estar com ele para sempre. Então é assim que a gente tem que pensar no processo de reeducação alimentar. Não é nossa, eu preciso perder tantos quilos até tal mês. Normalmente é isso que acontece quando chega na consulta, quando a gente pensa em mudar, é por algum objetivo, pensando com uma data limite, né? Mas a gente tem que pensar que é uma coisa que vai sustentar para a vida toda e que vai ficar. Porque se a gente consegue sustentar, tem muito menos chance de a gente voltar para a vida que a gente estava antes, né? Com os hábitos ruins que a gente tinha e as consequências disso na nossa qualidade de vida e até na estética. Então, a ideia é a gente sustentar. Quando acontece dessa forma, igual eu falei com esse paciente, é uma coisa que ele vai levar para a vida. Ele é uma nova pessoa em relação a esse estilo de vida. Ele tem um outro estilo de vida. Ele pode até comer o fast food, outra coisa que ele comeria antes, mas dessa vez, agora ele vai pedir esse tipo de alimento, né? Então, uma coisa que eu queria reforçar aqui é que eu sempre faço um acordo com os pacientes, normalmente, sobre refeições livres. O que seria refeições livres, né? Como o tema aqui é melhorar a alimentação sem deixar de comer o que gosta, aonde que a gente pode encaixar essas refeições livres? Refeição livre seria, num planejamento que eu passo,
eu sugiro, e é um planejamento sempre de acordo com a rotina, né? Sempre montando junto com o paciente, porque eu acho que a dieta tem que ser feita a 4 mãos. Se a dieta é pra você que você tá recebendo, não adianta eu falar que você vai comer isso porque vai e ponto, acabou. Eu acho que eu tenho que ver junto com você e falar, é possível? É viável? Se não for, a gente faz de outra forma. Então, junto com você, que não vai ser nada radical, vai ser uma coisa viável dentro da sua rotina, das suas preferências. Dito isso, eu sugiro que você faça 90% do que eu passo e 10% refeições livres. O que seria refeições livres? Vamos supor, se em um dia você faz 5 refeições, em uma semana você faria 35 refeições, certo? Então eu sugiro, mais ou menos nesse caso, umas 3 ou 4 refeições livres. E aí, o que seria isso? Até 2 grandes e até 2 pequenas. Você não precisa fazer todas porque você tem disponível. Isso daí vai muito do autoconhecimento na parte alimentar. Eu realmente estou fazendo porque eu tenho essas refeições livres para fazer ou eu estou com vontade. Não é que você precisa. Mas eu sugiro que seja mais ou menos isso por semana, supondo que você tenha 5 refeições em um dia, né? Então, até 2 grandes e até 2 pequenas. O que seria isso? Refeições livres grandes. Tainá me passou um jantar, todo bonitinho, todo nutritivo aqui. E hoje eu não tô afim. Hoje eu vou entrar no iFood e vou pedir uma pizza. Beleza, é uma refeição livre grande, porque você tá trocando toda essa alimentação, toda essa refeição por uma outra coisa da sua preferência que não está dentro da dieta. Beleza, uma refeição livre grande. Então vamos supor que no fim de semana, todo fim de semana, todo sábado à noite, você sai com os amigos, namorado, namorada, pra comer pizza, pra ir pra algum restaurante que não seja nada saudável. Beleza, você já sabe que tem uma refeição livre aqui. Ah, mas numa terça-feira à noite eu tô afim de fazer isso, tô afim de pedir um hambúrguer. Beleza, você pode, você não precisa, o seu corpo não sabe a diferença de um fim de semana pro dia de semana, né? Então, você já tem 2 refeições livres aí, tenta seguir mais na linha no resto da semana, né? E aí eu sugiro sempre um planejamento, né? Se você já sabe que isso vai acontecer, tenta se planejar, falar, eu sei que o fim de semana vai ser agitado, eu vou sair mais de uma vez do meu planejamento, da minha alimentação, então eu vou tentar seguir mais na linha aqui durante a semana. Você não precisa se privar. E aí, o que seriam as refeições livres pequenas? A Tainá me passou esse jantar, todo bonitinho, todo nutritivo, eu vou fazer do jeito que tá aqui, só que a batata eu tô afim de comer frita. Posso comer batata frita na alimentação? Pode, seria uma refeição livre pequena. Então, isso mais ou menos seria a refeição livre pequena que eu sugiro. Ah, eu tô afim de um pedacinho de doce, um pedaço de torta. Beleza, uma refeição livre pequena, você não tá comendo em enormes quantidades. Então, esse é um jeito de você conseguir manter os seus resultados sem deixar de curtir sua vida social, sem precisar dizer não quando seus amigos te chamam pra sair e tudo mais, mas mantendo isso com controle, né? E sem perder seus prazeres com comida afetiva, tudo que você gostava de comer antes. Então, eu sempre falo, não precisa ter medo de ir pra nutricionista. A gente não vai te proibir de nada. A gente só vai te dar um direcionamento pra sua nova vida saudável, né? Pro seu novo estilo de vida. E aí, com isso, você aprende também a priorizar. Porque muitas dessas refeições livres, principalmente as pequenas, seriam beliscos, seriam coisas que você talvez comeria porque tá entediado, ou porque alguém te ofereceu e tá disponível. E aí, quando isso acontece, você começa a enxergar isso como uma refeição livre, você pensa, eu quero gastar uma refeição livre aqui mesmo? Ou eu tô fazendo por impulso? Não, eu acho que eu não faço tanta questão assim, eu vou poupar para outras coisas que eu faço mais questão. Você aprende a priorizar, a não fazer isso também de forma desregulada. Você aprende a criar novos hábitos e encaixar o seu equilíbrio aí nisso. Isso também é autoconhecimento, né? Autoconhecimento é muito difundido por aí, mas autoconhecimento não é coisa de gente zen, não é sinônimo de você estar ali no topo da montanha meditando por horas. Autoconhecimento é você simplesmente entender como a sua mente funciona, como o seu corpo funciona e o que você faz no automático, você passa a ter consciência desse tipo de coisa, né? Então, nesse momento, você aprende a dar prioridade para essas coisas e a criar realmente consciência corporal, consciência alimentar e realmente encaixar esses momentos no seu novo estilo de vida saudável, sem precisar se privar. E uma outra coisa muito importante também é que você vai comer essas refeições sem culpa nenhuma. Isso é muito importante também.
Porque nesse pensamento de dieta, muitas vezes a pessoa sai pra comer uma pizza e fica com aquele pensamento de, meu Deus, eu tô saindo da dieta. Ai, meu Deus, a minha nutricionista vai te matar. Sua nutricionista nunca vai te matar se ela chegar na rua e te encontrar comendo um hambúrguer, te encontrar bebendo uma cerveja. É capaz dela que ela chegue e sente pra comer e pra beber com você também. Porque a gente também não come 100% saudável o tempo todo, a gente também tem esses momentos. A gente só foi aprendendo a encaixar eles na rotina sem deixar isso de forma desregulada. E da mesma forma que eu faço comigo, é a forma que eu passo para os pacientes também. Então, comer sem culpa é muito importante, né? Você precisa realmente saber que isso também faz parte da dieta, né? Refeições livres, esses momentos que você vai ter também fazem parte de um estilo de vida saudável que se sustenta, né? Você não precisa comer se culpando, porque isso daí é muito pior. Você não vai aproveitar esses momentos se você come com culpa. Não vai ser prazeroso. Então, para você sustentar para o resto da vida, isso precisa acontecer. Então, eu sempre firmo isso. A dieta radical você consegue por pouco tempo, mas você volta com vários danos psicológicos, volta com a autoestima lá embaixo, frustrado, achando que não teve força de vontade suficiente. E é isso que a internet prega, né? É isso que eles passam, o 8 ou 80. A gente aprende o caminho do meio para realmente ter mudanças que são, de fato, transformadoras. E assim, conseguir viver e fazer esse estilo de vida ser muito mais leve e prazeroso. Então, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu aceito sugestões das próximas lives também. A gente vai ter, em média, 2 lives por semana também para poder aprofundar sobre os assuntos. E eu espero vocês na próxima. Uma ótima noite.